Dar início à nossa 265ª reunião virtual do Grupo de Estudos Avançados Espíritas, o GEAI. Hoje, dia 28 de julho de 2024, nós temos a feliz satisfação de fazermos uma reunião com um convidado especial, o nosso amigo Pedro de Campos, né? E hoje o Pedro vai falar sobre o seu livro, né? Eu estou aqui com o livro dele. Esse livro foi publicado pela casa editora O Clarim, Cidadão Rivaio, Raízes e Vida de Allan Kardec, de Pedro de Campos. É um livro bem grosso, como vocês estão vendo. Pedro, nós combinamos, né, Pedro, dele fazer no dia de hoje uma apresentação da primeira parte do livro que trata da vida e obra do professor Rivaio, tá? Até chegar depois na fase de transição, ele passando a Allan Kardec, com a publicação do Livro dos Espíritos, em 1857, ele entra numa nova fase da vida, que é a fase da codificação espírita, se dedicando inteiramente à sua passagem do mundo espiritual, trazendo grandes informações dos espíritos para nós. Mas nesta primeira fase também é importante, né? Nós conhecemos a vida dele. E esse livro ele traz muitos detalhes, ele traz também imagens, documentos históricos. O Pedro estava me contando que morou na Itália e teve a oportunidade de visitar os locais históricos onde viveu Kardec, inclusive onde estudou Kardec em Yverdon. Então, o Pedro tem aí uma grande bagagem para nos passar e nós ficamos muito felizes por receber o Pedro aqui junto do nosso grupo. O nosso grupo é um grupo de mídia, né? Um grupo eletrônico, ele é totalmente eletrônico. E para a gente, nossas reuniões também se faz de uma maneira bastante informal e recentemente nós adotamos um projeto de receber pessoas especiais aí que militam no movimento espírita para nos informar. Agradeço a todos pela presença, agradeço ao Pedro, muito obrigado pela sua presença aqui conosco e vamos passar a palavra ao Pedro para fazer a sua apresentação. Por favor, Pedro, fique à vontade. Muito obrigado, Raul. Agradeço a todos a participação. De fato, eu estive já há muitos anos, eu trabalhei na Itália, fronteira com a França e a Suíça. Estive durante 2 anos, então tive oportunidade, mas isso foi na minha juventude, em 1972. Tive oportunidade, morava em apartamento, tinha carro. Eu morava muito próximo da França, da Suíça. Para chegar na França, se fosse, por exemplo, para Lyon, seria 250 quilômetros de carro, no máximo, ou 300. Coisa de ir num dia e voltar no seguinte, e num sábado voltar num domingo. E se fosse para Yverdon, então o caminho era um pouco diferente. Ao invés de ir para a França, tinha que subir pelo São Bernardo, ir para a Suíça, pegar o Lago de Lausanne e depois subir para Yverdon. Também eram estradas boas, também fácil de ir, rápido. Para Paris já era bem mais difícil, não dava para ir de carro, porque a distância era grande. Eu fui de avião, porque como eu fiquei muito tempo lá, eu tive férias, e na época de férias, eu fui até a França e visitei Paris, estive em alguns locais onde Kardec morou, e depois voltei e fiz o meu trabalho, porque o meu trabalho era transferir tecnologia para o Brasil, tecnologia de transmissão de dados via satélite, comprada pelo governo militar, uma empresa chamada Embratel,
E nós estávamos lá para transferir essa tecnologia e ensinar o pessoal da Embratel a funcionar com ela. E produzir aqui o equipamento todo no Brasil. Recentemente eu voltei, e agora em 2019, um pouquinho antes da pandemia, um ano antes da pandemia, e voltei exatamente para aqueles locais, aluguei um carro, fiz um giro de mais de 1.500 quilômetros, fui com a família, revi uma série de lugares, e quando eu voltei, a espiritualidade me convidou para fazer uma biografia de Allan Kardec nos moldes atuais, porque tem muita coisa nova e a internet hoje modificou completamente o sistema de pesquisa. Se você vai pessoalmente numa biblioteca, você não acha. Até nas lojas é assim, às vezes você quer comprar alguma coisa, vai na loja, a loja te diz, olha, isso aqui está na minha central. E eles mesmos se encarregam de fazer a compra via internet. E você acaba recebendo em casa. Hoje, muitas das bibliotecas que estão na França, elas são virtuais também. As bibliotecas também são virtuais e acessam bibliotecas maiores. Então, eu procurei acessar as bibliotecas da França, da Alemanha, da Inglaterra e dos Estados Unidos, para colher material na origem, porque para mim não servia esses sites da internet que dizem isso, aquilo outro. O livro Cidadão Rivaio, que foi editado pela casa editora O Clarim, de Matão, cujo patrono é Cairbar Schutel, bandeirante do espiritismo no Brasil, e o seu presidente, o José Luiz Marquesan, e sua esposa, Lúcia Helena, que trabalharam muito para colocar o livro e, finalmente, no mercado. E o Cássio, o editor, Cássio Carrara, é que trabalhou os originais e deixou-os em forma de livro. Então, eu vou apresentar para vocês aqui, como tem muito material, o livro é composto de 900 páginas, mais de 200 de ilustrações e mais de 1.000 fontes consultadas, onde existe o endereço, que cada qual, querendo, pode acessar aquele endereço e fazer o mesmo percurso que eu fiz. Então, tudo feito às claras, nada escondido e muito bem definido aquilo que foi feito, para mostrar todas as novidades existentes sobre a vida de Kardec, que foi possível encontrar muita revista, muitos livros, muitas informações a respeito dele, que estavam, digamos assim, empoeiradas nas bibliotecas e foram colocadas a público pelo sistema virtual, pela web. Então, eu vou mostrar para vocês aqui apenas a primeira parte e vou me deter, ou seja, nós vamos mostrar apenas aquela fase da família dele, que antecede o seu nascimento, depois o seu nascimento, a formação estudantil dele, tanto em Bourg-en-Bresse quanto em Yverdon, depois a sua ida para Paris e as atividades que ele exerceu em Paris. Então, nós vamos ver isso. Não vamos ver a parte efetiva do espiritismo. Nós vamos ver hoje os primeiros 50 anos dele, de vida dele. Não a parte Kardec. Isso ficará para uma próxima ocasião, quando nós acertarmos aí um retorno para podermos, com mais tranquilidade, mostrar uma série de coisas. O livro não discute doutrina, mostra apenas a vida daquele que formulou a doutrina. Então, vamos ver, eu preparei aqui uns slides, se falava antigamente slides, hoje é PowerPoint. Então, eu estou acostumado a trabalhar com isso. Eu sou co-editor da revista UFO e membro da diretoria. E nós temos um site com 17.000 entradas diárias. Então, eu tenho uma certa prática em lidar com PowerPoint, porque todas as nossas palestras são com PowerPoint e com vídeos. O que não é muito comum dentro do espiritismo, mas é uma fase nova que eu acredito que nós deveremos entrar.
já falei a vocês a respeito do livro, a capa dele é essa. Vamos fazer a palestra número 1, livro editado pela Casa Editora O Clarim, com quase 900 páginas. Em suma, nós vamos fazer um pequeno resumo. Essa palestra 1, ela tem por volta de 70 minutos. Nós vamos abreviar isso ao máximo. Esperamos que em 45 minutos a gente faça tudo, para que possamos conversar um pouco a respeito daquilo que eu falar aqui, ou de alguma outra coisa que vocês levantarem. Eu gostaria de começar, primeiramente, mostrando a vocês a árvore genealógica de Allan Kardec. No livro Cidadão Rivaio, nós vamos até aos trisavós. Mas aqui, para abreviar, eu coloquei apenas os avós, os pais e o codificador. O menino Hippolyte, ele teve como antepassado da parte paterna, um momentinho só que eu vou ver se eu acho aqui um... Pronto. Da parte paterna, os avós paternos eram Antoine Rivaio de la Louvretière. As datas que nós temos aqui, essa é de nascimento, essa de casamento, e esta daqui é da desencarnação, da morte, da pessoa física. Antoine casou-se com Rani Richard e tiveram um filho, chamado Jean-Baptiste Antoine Rivaio. Esse foi o pai do menino Hippolyte. Quando ele se casou, os pais já tinham morrido, porque ele se casou em 1793 e os pais desencarnaram antes, 1778 e 1790. Sabe-se pouco a respeito dos pais dele, a não ser que eram comerciantes bem-sucedidos. Da parte materna, os avós da parte materna era Benoît Marie Duhamel, que casou-se com Charlotte Marie Bochart, e os dois tiveram vários filhos, dentre os quais Jeanne-Louise Duhamel, que foi a mãe de Hippolyte. Casou-se com Jean-Baptiste, tiveram Hippolyte Léon Denisard Rivaio, que se casou, por sua vez, com Amélie Gabrielle Boudet. O casal não teve filhos, por isso que nós não temos aqui outras janelas. Então, eu poderia falar mais coisas a respeito, mas eu vou abreviar aqui e vou passar para a tela seguinte. O Benoît, o avô materno de Hippolyte, ele foi um homem de muita expressão. Ele foi advogado e tabelião na cidade de Marbourg. Marbourg fica perto de Bourg-en-Bresse, que é a cidade principal. Em 1768, ele se fez católico franco-maçom, filiado à loja São João de Luz, que, por sua vez, estava em Bourg-en-Bresse, mas era filiada à loja de Lyon. Benoît casou-se com Charlotte Bochart em 1769. Casado com Madame Charlotte, Benoît comprou, juntamente com o cunhado, o castelo de Marbourg. Na verdade, esse castelo ele já estava em ruínas, então a família estava interessada nas terras, porque eram agricultáveis e eles podiam arrendar essas terras. E a família de Charlotte, que vinha de Castelães, já tinha muita prática nisso. Era uma família muito bem-sucedida. Assim como era a família também de Benoît, que na cidade de Saint-Denis tinha uma grande quantidade de terras. Benoît elegeu-se parlamentar pela Gironda. A Gironda era um partido político francês composto pela classe mais alta da população, a classe mais baixa, o povo em maior quantidade, era da parte dos jacobinos. Ele foi secretário-geral do Patrimônio e foi procurador-geral de Justiça do Hain. Ele trabalhava exatamente aqui onde nós estamos observando essa foto. Aqui é a sede de governo. Ele trabalhava aqui. O Hain é digamos assim, é um estado
é chamado de departamento na França, mas equivale aqui no Brasil a um estado. E sua capital era Bourg-en-Bresse. E depois tinha uma série de subprefeituras. Tinha 3 subprefeituras. Em 1793, durante a Revolução Francesa, ele participou, Benoît participando do Partido da Gironda e estando no poder o Partido dos Jacobinos, ele foi acusado de incitação popular. Depois de preso, colocado na cidade de Belém, ele foi levado para o sul da França, para o forte de Pierre-Château, onde ele ficou ali preso e redigiu de memória a sua defesa, porque ele ia ser julgado no Tribunal de Lyon. Aqui nós temos uma figura representando como era o tribunal no julgamento como foi o julgamento de Benoît durante a Revolução Francesa, durante o período de terror, quando estava no poder Robespierre. Aqui nós temos a banca de juízes, aqui os jurados, uma representação do réu, e aqui a plateia. Nessa plateia estavam Charlotte, sua esposa, e Claude José, seu irmão. O fato é que, depois do julgamento, terminado o julgamento, a pessoa acabava nem sabendo qual foi o veredito, mas ele foi sentenciado à morte, sem direito a recurso, todos os seus bens foram tomados pelo Estado. Em suma, teve que amargar na guilhotina uma pena injusta, sem direito a recurso. Nessa época, na Revolução Francesa, foram presos 100 mil pessoas, dos quais 40 mil foram executados, parte na guilhotina e parte fuzilado, por fuzilamento. Charlotte Bochart, com quem Benoît casou-se, ela morava em Marbeau, e era dona de muitas terras. Observe aqui que isso aqui são casarões da época. Ela morava nesses casarões, na zona rural. Marbeau fica próximo de Bourg-en-Bresse e próximo também de Saint-Denis, onde moravam, onde morou depois Jeanne-Louise, sua filha, Jean-Baptiste Antoine Rivail e o próprio Hippolyte. Então, aqui nós temos a fotografia das casas. Charlotte teve 5 filhos. 2 deles tiveram muita importância na vida de Hippolyte. Uma foi sua mãe, a Jeanne Louise, ou seja, Joana Luísa. E também o irmão dela, François Duhamel, Francisco, que acabou fazendo, durante a vida toda, as vezes do pai. Morou com o professor Rivail até a sua desencarnação, em Paris. Desencarnou em 1855. O casamento de Jeanne-Louise com Jean-Baptiste Antoine Rivail foi marcado de grande pompa. Teve a participação de várias autoridades civis e militares de 4 cidades. De Bourg-en-Bresse, onde o pai da noiva era o síndico do departamento. Em Saint-Denis, as pessoas de Saint-Denis, porque o Benoît tinha sido eleito parlamentar por Saint-Denis, que fica cerca de 2 ou 3 quilômetros de Bourg-en-Bresse. Vieram autoridades de Marbeau, da onde dominava a família Bochart, a mãe da noiva, e vieram também muitos militares, principalmente de Belém, Augusto e Maria. O Augusto desencarnou com 6 anos de idade e a Maria com 2 anos. Antigamente se dava o parto em casa. Isso nós mostramos com muitos detalhes no livro Cidadão Rivail. Eles nasceram na casa da avó. Então, na época do Hippolyte, a mãe tomou todos os cuidados e teve o parto em Lyon, como nós ainda veremos. 2 anos depois do nascimento de Hippolyte, nasceu uma menina chamada Isaura,
que os indícios que nós coletamos mostram que ela desencarnou na infância. Quando Hippolyte casou-se, ele era filho único. Ele entrou na academia militar e formou-se tenente da Guarda Nacional. Por influência do sogro, que era a pessoa importante, aqui Belém era uma subprefeitura, né? De Burgo, de Bourg-en-Bresse. Por influência, ele assumiu, do sogro, ele assumiu vários cargos importantes. Ele foi juiz do Tribunal Militar de Belém. Na Revolução, depois que o sogro foi preso, um mês depois ele também foi preso. Mas ele era mais ligado ao Partido Jacobino de Robespierre e acabou não sofrendo pena de morte. Acabou sendo liberado um mês depois que o sogro foi guilhotinado. Logicamente, ficou com receio, a família também, e ele afastou-se do partido. E ainda assim ele conseguiu ser chefe de polícia florestal na região de Belém. Quando foi em 1805, ele foi transferido para Belvès, que fica no sul da França. Ele ficou 500 quilômetros, viajar no mínimo 7 dias de carruagem, não tinha trem naquela época. O único meio de transporte era a carruagem. Para ir e voltar demorava no mínimo 20 dias. Então ele ficou sozinho lá. Quando foi em 1807, ele escreveu uma carta para a família dizendo que estava em guerra, participando das guerras napoleônicas na Espanha. Depois disso, foi só silêncio, e durante a vida toda da família, eles tiveram que o Jean-Baptiste tivesse sido desaparecido na Espanha. Jeanne Louise, quando chegou, ela ficou grávida de Hippolyte, e como ela já tinha dado à luz aos filhos ali na região dela, ela decidiu, como já tinha perdido 2 crianças, uma com 6 anos, decidiu procurar o que havia de melhor na época, que era a clínica de Itimar, que fica na Rua Salá, número 74, de Lyon. Eu achei muitos documentos a respeito disso e mostro em detalhes no livro como era essa clínica, como era o tratamento que era dado, os médicos, as parteiras, as enfermeiras. Se a Jeanne, em qualquer dessas janelas que a Jeanne estivesse, ela veria na frente essa paisagem aqui, da Universidade de Lyon, Jean Moulin. E o Hippolyte nasceu em 3 de outubro de 1804. Ela deu à luz, o marido estava em Paris, não a acompanhou. No retorno, não temos notícia, mas provavelmente não a acompanhou no retorno. Ela voltou de carruagem, alguns dias depois de um certo resguardo, e a criança foi batizada apenas 8 meses depois, em 15 de junho de 1805. E teve como padrinho essas pessoas que estão aqui anotadas e que moravam em Bourg-en-Bresse, ou seja, 70 quilômetros de Lyon, lá onde morava a família. O Jean-Baptiste, a Jeanne Louise e o Hippolyte moravam, nessa época, em Bourg-en-Bresse, que fica próximo de Saint-Denis, onde morava a mãe dela. Essa é a igreja, e aqui nós temos a pia batismal da igreja. Ela já é uma pia secular. Não temos como afirmar que ele foi batizado aqui, mas muito provável, essa daqui seria, digamos assim, uma chance muito provável. Bom, a criança morou em Bourg-en-Bresse, junto com a Jeanne Louise. O pai já tinha ido para Belvès, depois para a Espanha. Em 1807, depois não deu mais notícia. De maneiras que a criança viveu na zona rural de Bourg-en-Bresse e de Saint-Denis.
na casa da mãe e da avó, que estava muito bem situada. Quando foi em 1810, já estava na hora de entrar no Fundamental 1. E a única escola que existia em Bourg-en-Bresse e nas redondezas aí da cidade era exatamente essa, a escola dos jesuítas. Ela só passou a escola secundária em 1857, quando foi lançado o Livro dos Espíritos e Allan Kardec, o professor Rivaio, já era um homem maduro. Aqui nós temos uma vista de dentro da sala de aula antiga, da sala de biologia, avistando aqui a igreja matriz da localidade. Isso aqui já não existe mais. Depois da reforma, isso foi mudado. E isso aqui também está todo reformado. Mas ele ficou aí fazendo o fundamental até 1815. Terminado o fundamental 1, precisava estudar, continuar estudando. Então, a mãe, ela o levou para Yverdun. E aqui nós temos Yverdun. Esse aqui é o castelo, Yverdun, onde ele estudou. Aqui é o gabinete de Pestalozzi, que era o diretor da escola. Ele tinha uma equipe de professores altamente capacitados. O Hippolyte chegou lá no segundo semestre de 1815. Ele tinha 10 anos e ficou interno no colégio, de segunda a sábado. No domingo, poderia sair e ficar com a mãe. A mãe, por sua vez, observe aqui nós temos o registro de permanência de Jeanne-Louise na Suíça. Ela declara aqui o nome, olha, Jeanne-Louise Rivaio, natural de Marbeau, e ela se declara rentière, ou seja, ela vivia de rendas. E essa permanência foi concedida em fevereiro de 1819. Anualmente era preciso pedir permanência para ficar em outro país, senão a pessoa fica ilegal. Quem já ficou em outro país sabe disso. Se você não é um turista, você precisa de permanência para ficar muito tempo. E ela renovava essa permanência anualmente. Em Yverdun, ele concluiu o curso Fundamental 2 e fez o curso médio. O curso médio era composto dos estudos clássicos, né? Como, por exemplo, as línguas, dos cursos de ciências exatas, como matemática, física, química, e também do curso normal, que formava professor. Além disso, ele habilitou-se lá em contabilidade e administração. Todas essas capacitações aqui foram reconhecidas na França oficialmente, porque depois ele exerceu na França essas atividades. E para exercê-las, ele precisaria estar oficialmente reconhecido pelas autoridades francesas. Enfim, ele ficou 7 anos aqui em regime integral. Nós contamos isso em detalhes no livro Cidadão Rivaio, inclusive o método de ensino, como era Yverdun, etc. Tem 2 ou 3 capítulos bem substanciais onde mostramos isso. Depois, então, no segundo semestre de 1822, já formado, professor, ele foi para Paris. Chegou em Paris, e essa aqui é uma fotografia da época. E ele se estabeleceu, foi morar na Rua da Harpa 7. Eu, quando estive em Paris, procurei essa rua, mas não achei. Aliás, eu achei. E aquilo que era a Rua Harpa mudou para Boulevard Saint-Michel. Procurando detidamente nas ruas antigas de Paris, nos guias antigos, deu para localizar exatamente o local onde ele morava. É aqui, olha. Boulevard Saint-Michel 49, exatamente aqui.
que fica ao lado da Praça da Sorbonne, que é uma universidade. O local onde ele se estabeleceu fica muito próximo da Faculdade de Medicina, fica menos de 1.000 metros da Faculdade de Medicina. Então, eu compreendi também o porquê de existir rumores de que ele teria cursado medicina. E essa informação vem do seu primeiro biógrafo mais estendido, digamos assim, que fez uma biografia com muita propriedade e bastante pesquisada, que foi o Henri Sucet. Eu tentei achar o registro dele na faculdade, mas não consegui. Mas eu não posso descartar a chance de que alguém ainda consiga alguma coisa, porque ele morou exatamente muito próximo da faculdade. E a informação de que ele teria cursado medicina não me parece improvável nós termos a comprovação no papel. O fato é que ele, estando em Paris, ele provavelmente, seguramente, ele obteve informações antes do professor Boniface. Esse professor Boniface dava aulas de francês em Yverdun. E o professor Rivaio, em seus livros, ele faz algumas anotações sobre esse professor, dizendo que ele foi praticamente um tipo de um pai para ele lá dentro de Yverdun. Ele tinha muita consideração para com esse professor. E aonde ele ficou, aonde ele se hospedou, aqui na Rua Harpa, ficava muito próximo da onde morava o professor Bonifácio. E foi ele que orientou o moço Rivaio a fazer as alternativas profissionais que ele tinha. E quando foi no final de 1823, ele já estava praticamente um ano nesse endereço, tinha 19 anos, e ele decidiu ser professor, em 1823. Quando foi em 1824, ele foi morar na Rua Richer, mudou-se da Rua da Harpa e foi para a Rua Richer, que é exatamente essa rua, o local onde ele morava, é esse que nós estamos observando aqui, que já não existe mais, o alistamento. E, inclusive, a França estava envolvida em revoluções, em conflitos externos, em guerras externas, e o moço tinha que ficar vinculado ao exército durante 8 anos. E, durante esses 8 anos, não podia casar-se, porque o moço tinha que ficar disponível para a guerra. Fazia parte isso da legislação. Ele abriu a sua primeira escola em agosto de 1825, no ano seguinte, né, daquele que ele foi morar nessa localidade. E abriu a sua escola de primeiro grau. Essa escola, ele tinha também interesse nisso, porque quem estava alistado no Exército tinha que servir. Mas, como professor, a legislação concedia a ele alguns benefícios. O professor era considerado como uma pessoa que tinha que ficar um certo tempo do Exército para ensinar os jovens franceses. Então, era possível a ele, desde que comprovasse que dava aulas e que tinha uma escola, era possível a ele obter licenças constantes anualmente, e foi isso que ele fez. Obteve uma série de licenças até ficar livre do Exército. Ele abriu essa escola de primeiro grau, mas ele tinha interesse de modificar o ensino. Ele tinha outras pretensões, não queria ficar no primeiro grau. Então, ele almejava fazer uma escola que fosse assim do estilo da de Pestalozzi, onde ele tinha frequentado. E além de elevar o grau de ensino, ele fechou essa escola também porque
o prédio onde a escola estava colocada, que era exatamente aqui, que não existe mais, estava em vias de desapropriação. Demorou anos para desapropriar, é mais ou menos igual aqui conosco, né? Eu estou próximo do aeroporto e o metrô chegando em determinada parte, já tem casas aqui que estão há 20 anos em processo de desapropriação e até agora não foi desapropriado e ninguém faz nada com o imóvel. Ali acontecia a mesma coisa. Ficou anos aquilo lá para ser, digamos assim, desapropriado. Mas ele viu que naquilo não tinha futuro e mudou-se para a rua de Vaugirard. Chegou lá em 1828 e ficou até 31. Aqui nesse prédio, exatamente nesse prédio que nós estamos vendo, ainda é o prédio da época, ele fundou a Instituição Rivail, que era de ensino fundamental e de ensino médio. Ele funcionou ali por 3 anos e também, além de ser diretor, dono, professor, ele lançou 4 obras importantes para os estudos na França. Depois, quando, em 1831, ele tinha uma pretensão maior, porque nesse prédio, embora bem maior do que aquele outro onde ele estava, ele tinha o interesse de fazer da sua escola realmente espelho da de Pestalozzi. E como em 1831 havia na Rua de Sèvres um prédio que era de propriedade dos jesuítas, e os jesuítas naquela época tinham sido expulsos da França, ele viu ali uma oportunidade. Tratou com um preposto dos jesuítas que estava interessado em alugar o prédio para obter uma renda mensal. E ele acabou alugando esse prédio. E pôde fazer ali a escola Espelho da de Pestalozzi que ele queria. Nós ainda vamos falar um pouquinho mais dela. E foi em 1831 também que ele ficou livre daqueles 8 anos que tinha que ficar vinculado ao Exército. Saiu livre do Exército e já podia casar-se. Então ele começou a pensar em casamento. Foi aí que ele conheceu a Amélie Gabrielle Boudet, cuja foto nós estamos observando aqui quando ela era mais nova. Ela era baixa, uma moça bem proporcionada, tinha olhos pardos, era uma moça serena, gentil, graciosa e de grande cultura. Ela era a filha do tabelião e proprietário Julien Louis Boudet. A mãe dela era Julie Louise, que vinha de uma família do ramo artístico, e a Amélie acabou herdando aquela veia artística da mãe. E entrou na Escola de Belas Artes, estudou literatura, letras, pintura, escultura, música, dança, teatro, e ficou ligada a essa atividade. Antes de casar-se, temos notícia de que ela produziu 3 livros, que são esses que nós estamos observando aqui. Mas, naquela época, não tinha assim, uma editora que publicava todos os seus livros. A pessoa tinha que colocar dinheiro no seu bolso, publicar o livro, colocar o livro sob consignação nas livrarias. Se vendesse bem, ele colocava, fazia uma outra edição. Caso contrário, não fazia. Como está existindo uma certa dificuldade, eu também não achei um exemplar de qualquer um desses livros, mas a informação é segura de que ela produziu esses livros. Se supõe que a edição foi muito pequena e provavelmente os exemplares foram exauridos e até agora não foram encontrados. Mas ela escreveu esses livros. Ela era uma moça culta, com capacidade. O casamento de Amélie e Hippolyte ocorreu em 6 de fevereiro de 1832, o contrato de casamento, que era comum ter um contrato de casamento para a família ter uma certa solidez, né? Compor a família com uma certa solidez, tendo alguns bens. Houve troca de cartas, o moço cortejando a moça nos moldes da época, e isso aí eu conto detalhadamente no livro Cidadão Rivaio, como era o processo antigamente, até se chegar ao casamento.
Quando casou-se, ela foi morar na instituição Rivaio da Rua de Sèvres, que nós vamos ver ainda. Com o decorrer do tempo, o casal observou que não era possível ter filhos. E eles adotaram uma criança, uma menina chamada Louise. O tempo passou, em 1841 existe registro, existe carta de que o Hippolyte pede à esposa para consultar uma sensitiva, mas naquela época existia ainda a cólera em Paris e a criança estava com desinteria. Então ele pediu que, além do tratamento normal, que fosse buscar algum tratamento alternativo. O que se sabe também é depois por carta que em dezembro de 1845 a criança havia falecido. De maneira que o casal, que não podia ter filhos, acabou ficando, inclusive, sem a criança adotada. A instituição Rivaio, para a qual o professor Rivaio deslocou-se em agosto de 1831, era um externato e internato de moços. Aqui nós temos a parte interna, observe aqui, é exatamente esse prédio. Aqui tinha tipo de um peristilo da época romana, que era um jardim interno, porque o externo é isso aqui que nós estamos vendo, essa parte aqui, olha. Não dá para ver o interno é este, mas era muito grande o prédio. E ali ele poderia fazer aquilo que ele pretendia. Observe que essa foto aqui da época, aqui nós temos o Le Bon Marché, ou seja, o Bom Mercado. Foi a primeira loja de departamentos do mundo, equiparado hoje a um grande shopping center. Aqui é a rua, observe, inclusive, olha o esgoto. Aí tinha uma praça logo em frente. Enfim, ele funcionou aqui nessa escola até 1834, com o tio, né? Ele era sócio do tio François, mas o François teve uma certa dificuldade monetária e, para ajudar o tio, ele teve que vender a escola. Mas, na verdade, ele vendeu parte da escola, porque tinha serviços de hospedagem que foram terceirizados, e serviço de livraria também. Então, essa parte passou para outro, e ele, em 1835, ele permaneceu ainda no mesmo prédio, mas só numa parte menor, e fundou ali o Liceu Polimático, que depois foi um educandário muito conceituado na França. Ele chegou até a ir para a Inglaterra em 1837, ficou ali algumas semanas, fez anúncio em jornal inglês, e isso tudo é mostrado no livro. E ficou esperando os pais contatá-los, né, para levar os filhos da Inglaterra para a França, para estudarem na França. Ocorreu também um outro fato interessante aqui. Veja só, ele casou-se em 1832, em fevereiro. Quando foi em julho, alguns meses depois, a Jeanne Louise, sua mãe, adoeceu. Ela morava aqui nesse prédio e veio a desencarnar com 59 anos de idade, durante a pandemia de cólera que estava ocorrendo em Paris e já tinha levado 19 mil pessoas. Isso aqui também, a pandemia de cólera em Paris, a gente mostra no livro de uma forma detalhada. E aqui nós temos o atestado de óbito dela, né, que ela desencarnou a 3 de julho de 1832. O pai, que tinha ficado na Espanha e depois não deu mais notícia, mas nunca souberam o paradeiro do pai e sempre foi dado como desaparecido. Recentemente, como os arquivos oficiais da França foram colocados na internet, isso permitiu a pesquisa e achou-se este atestado de óbito aqui, de Jean-Baptiste Antoine Rivaio. Ele veio a desencarnar em 1834, na cidade de Périgueux,
Périgueux fica próximo de Belvès, aonde ele foi, para onde ele se deslocou quando deixou Bourg-en-Bresse. Fica mais de 500 quilômetros de Bourg-en-Bresse, mas muito próximo de Belvès. Ele desencarnou aos 75 anos, 27 anos depois de ter deixado a família. Aqui é a cidade de Périgueux, na época, em 1868. Ele faleceu em 1834. O professor Rivaio, enquanto estava na Rua de Sèvres, quando foi em 1839, ele começou a desligar-se da instituição Rivaio e começou a passá-la para o senhor Pitolet, que depois acabou adquirindo o local e, inclusive, o título de mestre que tinha o professor Hippolyte, ele passou também para o Pitolet. Existe documento a respeito disso. Mas ele continuou dando aula no Liceu Polimático até 1841. Mas de 1839 a 1840, ele esteve morando nessa rua de Sene, número 35, que é exatamente esse prédio aqui hoje. Nessa parte da térrea, ele fundou uma agência do Banco de Trocas Comerciais, que ele havia fundado juntamente com Maurice de La Chatre. E o Rivaio era o contador, o compteur. E isso ocorreu em março de 1839, que ele fundou, junto com Maurice, esse banco de trocas. Quando foi em 1844, ele abriu uma escola de comércio para moças, escola de comércio e pensionato para moças. Era interno e externo. Quem tomava conta das moças era gerido por Amélie, que tinha a formação, inclusive, em Belas Artes. Foi na rua Mauconselhy, número 18, exatamente aqui que nós estamos vendo. Tem essa estrelinha aqui, é exatamente esse o local. Observe aqui, antigamente, nessa época, o transporte de mercadorias era feito com carroça. E o transporte de pessoas era na base da diligência, cavalo. E essas carroças que nós estamos observando aqui são exatamente de entregas de mercadoria. Observe, essa foto aqui é da época. E o local é esse. Quando foi um pouquinho mais para frente, enquanto ele morava na Mauconselhy e tinha aquela escola de moças, ele escreveu, em parceria com Napoleão Galop, uma peça de teatro, porque ele também havia aprendido isso lá em Verdun. O próprio Pestalozzi tinha interesse de produzir um livro sobre peças de teatro. E ele escreveu esse livro, de Saliban Comique, em 1845, em dezembro, e ela continuou em cartaz. Logo no começo do ano seguinte, ele publicou esse livro. Esse livro serviu para Amélie na sua escola de moças, para artes cênicas. O objetivo dele e dela não era formar artistas, mas o objetivo era tirar a moça de dentro de casa, que a moça era só formada para trabalhar no lar, tirar a moça de casa e colocá-la no mercado de trabalho, tanto como professora, ou no comércio ou na indústria. E naquela época a indústria já estava começando. A Revolução Industrial já estava em seu curso. Nessas aulas de artes cênicas, a moça aprendia a se comunicar, a falar em público, ficava predisposta a tratar no comércio e na indústria, e a ser professora. Precisava de comunicação. E isso aqui ajudava muito. As aulas de artes cênicas ajudavam muito. E ele
ele foi, inclusive, ele não atuava de artista, ele era a pessoa que escreveu a peça. E ele passou também a fazer a contabilidade desse teatro. É esse teatro aqui que nós estamos vendo aqui, olha. Este, no Boulevard do Tempo, que era a famosa Avenida dos Teatros de Paris. Ele acabou entrando em sociedade com uma pessoa e foi dono do teatro para explorar o teatro. Ele não era dono do prédio, mas tinha conseguido ficar sócio de uma pessoa durante o ano de 50 até 52 para explorar essa atividade de teatro. E ele, inclusive, fazia a contabilidade desse teatro. Nós já estamos chegando aqui ao tempo que eu havia combinado, de maneiras que aqui tem um resumo das obras do professor Rivaio até 1850. Eu elenquei aqui 21 casos. Nós não vamos falar de cada uma delas, é para conhecimento. No livro Cidadão Rivaio, vocês vão encontrar a capa de cada um desses livros, uma resenha e algumas informações a respeito, inclusive onde estão, em que biblioteca estão e a maneira que vocês têm para acessá-las e conseguir um PDF, se quiserem. Enfim, quando chegou em 1850, começou a ter uma série de informações na França a respeito daquilo que estava acontecendo com a família Fox nos Estados Unidos. E isso nós contamos em detalhes, num capítulo inteiro, em detalhes, no livro Cidadão Rivaio, o que aconteceu com a família e com as moças que vivenciaram o fenômeno. O fato é que, num dos livros de Allan Kardec, ele colocou no Espiritismo em sua expressão mais simples, ele fala a respeito daquilo que estava acontecendo nos Estados Unidos. E foram exatamente esses fenômenos que, quando passaram para a França, causaram uma comoção muito grande, passaram a ser, inclusive depois, quando o medo foi perdido pela população, começaram a fazer brincadeiras em casa e, inclusive, nos salões. E foi aí que ele acaba entrando e começa a fazer uma pesquisa séria, da onde acabou finalizando com a doutrina espírita. Mas isso aqui já é uma parte que nós devemos entrar somente numa palestra futura, onde devemos focar exatamente o período Kardec. Agora nós focamos aí o período, os primeiros 50 anos dele, da época em que ele era professor, desde que nasceu. O livro, como eu disse, ele trata de tudo isso. É um investimento em cultura. E eu agradeço muito à Casa Editora O Clarim por ter editado esse livro, porque traz muita informação para o espírita, para se manter atualizado. Já voltamos. Para nós conversarmos um pouco a respeito dessa fase Rivaio. Não tem doutrina aqui, mas apenas a vida da pessoa, porque ela é muito pouco, vou repetir a palavra, porque ela chama a atenção, conhecida. Em geral, o espírita desconhece, e, na verdade, desconhece porque também não havia informação. As informações eram muito esparsas. Só quem pesquisa muito na internet conseguiu pegar uma coisa aqui, pensar uma coisa lá, mas tudo coisa dispersa. Hoje nós temos um livro para mostrar como foi a vida dele. Raul, estou à sua disposição. Muito bom, muito obrigado, Pedro. Parabéns aí pelo seu trabalho de pesquisa, né, detalhado, com tanta coisa aí sobre a vida de Rivaio, né? Essa é uma questão importante, porque
Isso mostra a seriedade dele no seu trabalho, que depois abraçou a codificação espírita, né? Mostrando que é uma pessoa ligada à educação, e não só ele, como também a sua esposa, né, Pedro? Como você mostrou, a esposa já preocupada com, inclusive, com problemas sociais, da defesa da mulher, porque naquela época devia ser algo muito difícil, né? Algo muito duro, a sociedade fechada, a sociedade religiosa, e Kardec, né, Rivaio, foi realmente, teve uma boa instrução preparada, até isso ajudou muito no discernimento e na seriedade que nós vimos depois com o Espiritismo, né, que nós vamos agendar uma nova palestra para você apresentar a segunda parte. Mas eu queria aproveitar, já abrir aí para a questão, perguntas, quem quiser levantar a mãozinha, falar alguma coisa, comentar, ou fazer alguma pergunta. Mas eu gostaria, já aproveitando, Pedro, um detalhe da vida dele que se levanta é a respeito do curso de medicina, né? De ter sido médico. Eu tenho a impressão que é pouco provável que ele tenha cursado a medicina, porque senão acho que haveria alguma forma de encontrar algum documento, alguma coisa, porque afinal de contas, cursar medicina, fazer faculdade para se tornar um médico lá na época já era algo, vamos dizer, relevante em termos de sociedade, né? Um médico que era muito difícil. Então, algum documento haveria de ser encontrado, ou mesmo testemunhas de alunos que teriam escrito, ou os professores teriam escrito alguma coisa sobre ele, mas você não encontrou nada, não, né, Pedro? Não, não encontrei nada. Mas nós precisamos entender o seguinte: veja só, um pouco retomando o retrospecto dele, ele se forma em Verdun, tinha informações do professor Bonifácio a respeito de Paris, tinha intenções de fazer alguma coisa. O pai dele era advogado, Jean-Baptiste Antoine Rivaio. Benoît também era advogado. Então, ele tinha um antepassado de pessoas formadas. Eu acredito que ele pretendia fazer um curso superior. Quando ele se formou em Verdun, no final de 1822, ele foi para Paris com a ideia de fazer um curso superior. Mas ele não fez um curso superior. O máximo que ele pode ter feito foi ter estudado, entrado na escola e depois saído. Sim. Não ter concluído o curso. Não acredito de maneira nenhuma que ele possa ter concluído qualquer curso superior. Mas de qualquer forma, ele também morou perto da Sorbonne, né, da Universidade de Sorbonne, então ele poderia ter... 700 metros. A rua onde ele morava, que é a Rua da Harpa, 117, que é hoje a Boulevard São Michel, número 49, ficava 700 metros da Faculdade de Medicina. Ficava não, ainda fica. Então, quem for visitar, vai observar logo, é só atravessar a rua, prosseguir, seguir direto, sai da Escola de Medicina. E, na Sorbonne, na Praça da Sorbonne, o Boulevard São Michel 49, que é o antigo 117 da Harpa, é exatamente na Praça da Sorbonne. Será que ele não estava interessado em fazer advocacia? Mas, hein? Direito? Será que ele não estaria interessado em fazer direito também? Pode ser, o que seria mais provável. Mas a informação que nós temos com Henri Sousset é de que ele teria entrado em medicina. Então, não sei se nós podemos levar isso em consideração ou não. Pelo menos para a pesquisa,
eu acho que vale a pena pesquisar alguma coisa mais antiga. Por exemplo, se conseguir os documentos microfilmados da universidade, porque é coisa antiga que ainda tem muita coisa que ainda não foi digitado, talvez apareça alguma coisa. Então, mas se aparecer, é alguma coisa que ele entrou e saiu. Veja, verdade. Tem uma outra coisa que a gente precisa levar em consideração. A Madame Charlotte Bouchard, ela tinha uma renda mensal. Quando o marido foi morto na guilhotina, todos os bens dele foram tomados, e o dela também. Ela entrou na justiça depois, porque a revolução do Robespierre acabou fracassando, e voltou ao poder o partido do Jacobino, e logo... Então, ela entrou e teve ganho de causa. Tinha 120 agricultores que arrendavam terras de Madame Bouchard. Ela perdeu para, digamos assim, para as culturas de pequenos grãos, que eram culturas de subsistência. Os juízes deram ganho de causa para os agricultores. Mas para os grãos que eram comercializados, esse tinha que pagar para ela uma renda anual vitalícia. E como eram 120 arrendatários, ela tinha as terras do Castelo La Baume, que eram muito grandes, eram todas deles. Eles arrendaram tudo. A Revolução Francesa tomou tudo e distribuiu para os agricultores. Mas deu a ela o direito de receber o dízimo para as culturas comercializadas. Mas só até a desencarnação dela, só até a morte. Era uma renda vitalícia, enquanto ela vivesse. O dinheiro que ela ganhava desses 120 agricultores era 600 libras por ano de cada um. Quando você faz a conta, você observa que o ganho era substancial. E o que ela ganhava, ela repartia com 3 filhos. Com François, tio de Hippolyte, com Jeanne-Louise, mãe de Hippolyte, que vivia de rendas e não tinha marido, e também com uma irmã dela. Então, eram 4 pessoas. Ela repartia isso, e os 4 viviam muito bem. Mas a Madame Charlotte, ela desencarnou em 1825. E em 1823, no final de 1822, 23, ele deveria entrar na faculdade ali, o curso normal começa na metade do ano, devia ser em meados de 1824. Ela estava doente. Será que seria lícito a nós pensarmos que havia uma dificuldade financeira e que ele, a esposa, desculpe, a esposa não, a mãe, ele e a mãe e o tio teriam que arcar com alguma despesa e que seria preciso ganhar a vida de uma outra forma? Então, me parece que isso seria uma alternativa muito interessante para quem está precisando ter uma certa renda. Então, precisa trabalhar. Então, muito bem. É uma alternativa. Mas se ele cursou medicina, ele entrou e acabou saindo rapidamente. Vamos passar a palavra para o Fred. Pois não, Fred? Obrigado, Raul. Pedro, muito obrigado pela sua presença junto a nós aqui. E que grandioso trabalho. Grandioso, valoroso trabalho, muito bom mesmo. Eu tenho uma questão assim que seria mais pessoal sua, assim mesmo, né? Não da questão com relação a Kardec, porque veja, a gente vê nas obras básicas, né, o Kardec faz a comparação às vezes entre os selvagens e os europeus mais
distintos, mais inteligentes, e isso é utilizado, muitas das vezes, por pessoas que focam nisso para detratar o Allan Kardec, né? Mas você mostrou para nós uma fase de política que cabe justamente na frase do Camille Flammarion, quando ele disse, né, que Kardec foi o bom senso encarnado, né, o bom senso em pessoa. E toda vez que a gente lê algo sobre Kardec, a gente vê a própria experiência da tiara espiritual. Quer dizer, um homem muito além da sua época, focar nessas questões que são assíncronas, né, etc., né, que tem essa questão, é muito pouco perto daquilo tudo que ele fez. Essa é a minha opinião, Pedro, mas eu queria saber, você, ao pesquisar esses documentos todos, ao escrever sobre Kardec, como é que foi isso para você, escrever sobre esse homem tão grande da nossa humanidade? E essa relação que a gente faz com relação a essas pessoas que buscam enxergar coisas tão pequenas na vida de um grande homem. Eu vejo isso de uma maneira bem simples, porque, veja só, quando ele estava vivenciando a fase Kardec, quanta crítica que ele não teve. Então, a crítica era comum, ele respondia rapidamente ali com a Revista Espírita. Então, a quantidade de críticas era muito grande. E agora ainda nós temos a internet que potencializa essas críticas de uma maneira muito mais intensa do que no passado. Então, olha, nós não podemos esperar que não exista crítica. Eu tenho certeza absoluta que tem uma parte a favor, outra parte contra. E tem uma parte que é contra, imagina uma série de coisas, né, fora de época, porque ele viveu numa época e nós estamos agora numa outra época. Então, raciocina na época atual como se estivesse no passado, mas é diferente. O passado, a sociedade funcionava de uma outra maneira, né? Você vê a dificuldade que existia lá para tirar a moça de dentro de casa e colocá-la no mercado de trabalho, para tirar de casa, né? Para ensinar a comunicação, algum método de ensino, de tratar na indústria, no comércio, era uma dificuldade muito grande. Então, tem muita gente que pensa com a cabeça de hoje querendo que a cultura do passado fosse a mesma, mas não era, era diferente, né? As coisas eram totalmente diferentes. Então, a gente precisa contextualizar, precisa observar o que era no passado e o que é hoje. Ele era um homem... E, geralmente, quem faz isso, eu gostaria de dizer o seguinte, geralmente são opositores. São os opositores. São aqueles que querem pegar alguma coisa para atacar, falar dele para atacar na doutrina, ou falar de Rivai para atacar Kardec. Então, eu vejo isso como uma forma de crítica. Se Kardec estivesse aqui agora, ele estaria respondendo isso em uma revista, e estaria colocando no site da internet e esclarecendo uma série de coisas. Mas acontece que ele não está mais, e nós não podemos pensar com a cabeça dele, porque quem teria que responder era ele. Tudo que a gente fala são coisas sugestivas, são chances que poderiam ter ocorrido. Então, eu não acredito em que pessoas bem intencionadas façam críticas a Kardec. E se dizem espíritas, eu diria o seguinte, não são tão espíritas assim, ainda precisam aprender muita coisa para poder fazer um raciocínio lógico a respeito da personalidade de Kardec. Quanto a Camille Flammarion, ele era um homem muito, que você colocou, ele era um homem muito instruído, e era um homem científico. Veja só, na época que ele conheceu Kardec, ele estava escrevendo o livro Uma Pluralidade dos Mundos Habitados. Não tinha lançado ainda.
Em 1860, quando surgiu a segunda edição do Livro dos Espíritos, ele entrou na livraria, comprou a segunda edição, gostou tanto daquilo que estava escrito sobre a pluralidade dos mundos habitados. Ele, como astrônomo, como uma pessoa acadêmica, fez questão de procurar Allan Kardec. Conheceu exatamente nessa época. E os dois se deram tão bem que ele acabou, o Flammarion, que era um homem, e foi a vida toda científico, acabou se tornando amigo de Kardec, frequentando a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, fazendo ata da sociedade, e ainda colaborou no capítulo da uranografia geral, que é dado na Gênese. Colaborou, porque o Kardec, e tudo que ele fazia, ele buscava subsídios. Ele perguntava primeiro para os espíritos, e os espíritos davam algumas informações. Então, como ele tinha uma série de coisas duvidosas, às vezes ele recebia uma carta de fora e colocava aquela informação sob a apreciação dos espíritos no centro espírita. E depois, então, ele colocava na revista. Depois, então, ele fazia, às vezes, um capítulo de livro. E tinha coisas que, naturalmente, quando você começa a falar de astronomia, é claro que precisa de uma assessoria de quem conhece a matéria, porque não teria sentido. Como é que ele se sentiria seguro? Imagine-se no lugar dele. Como é que você se sentiria seguro de divulgar alguma coisa que estivesse, eventualmente, fora do contexto científico da época? Então, ele teria que ter assessoria, pelo menos informação de alguém. E esse alguém, na parte astronômica, era Camille Flammarion. No discurso que ele fez, no túmulo de Kardec, Flammarion, depois ele fala em suas memórias, as memórias, agora estou me referindo ao Flammarion, ele fez um livro de memórias, e eu tenho comigo. E nesse livro de memórias é informado que assim que Kardec desencarnou, ofereceram para ele a presidência da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Mas ele não aceitou por uma razão simples, porque ele era um homem ligado à ciência e ele teria que levar o espiritismo exclusivamente do ponto de vista científico. Mas dentro do espiritismo tinha um grupo maior de pessoas que, em razão do Evangelho segundo o Espiritismo, de O Céu e o Inferno, lançado depois, e de A Gênese, que, no final das contas, complementava uma série de informações sobre os fenômenos existentes, promovidos pelo Espírito atuando sobre a matéria, ele não poderia contestar a maioria. E ele não aceitou exatamente por isso. Então, ele era um homem muito ligado. E Kardec, se estivesse lá, naturalmente, que teria conservado Flammarion. Mas Kardec já não estava mais. Então, o Camille Flammarion afastou-se e entrou mais a turma ligada ao Lemaître, Pierre Gaëtan Lemaître, que passou a comandar os movimentos espíritas na época. Mas eu, com toda a sinceridade, esse tipo de crítica que fazem a respeito, eu acho muito natural, porque são opositores que querem denegrir a doutrina. É o que eu posso dizer a você. Obrigado, Pedro. Muito Foi legal. acolhedor, inclusive. Muito obrigado. Obrigado aí, Pedro, pela aula. E mais uma questão interessante também que você abordou, de todos os professores lá de Yverdun, do Kardec, o Rivaio teve muita afinidade com o Bonifácio, né?
Bonifácio. por quê? Qual que foi a influência de Bonifácio na vida de Rivaio? O Bonifácio, além de professor, ele tinha uma escola. E essa escola também ficava muito próximo da onde o Rivaio morava. Ele ia a pé na escola do Bonifácio. E o Bonifácio era um homem de muita ligação com o meio educacional da França. E ele começou a publicar livros. Ele não somente dava aulas, ele reunia autores, publicava livros e vendia livros. E foi o Bonifácio, inclusive, que aproximou o professor Rivaio de Levi Alvarez, que foi parceiro dele em livros, me parece que em 2 livros. E o Levi era um professor de muito conceito na França. Era dono de escola. Então, veja só, ele conhece Bonifácio, já lá em Verdun, vai para Paris, encontra ele lá, vê que ele era, além de professor, dono de escola, editor de livros, reunia autores, publicava livros, tinha conhecimento com professores como Levi Alvarez, e foi ele que possibilitou a Rivaio uma série, que fez ver a Rivaio uma série de alternativas para ele entrar na carreira de professor. E tanto é que ele acabou entrando e fundando a escola de 1º grau, logo a seguir. Então, a influência, o Bonifácio não teve uma vida longa, mas foi um professor que, em Verdun, ele, inclusive, faz, no 1º livro de Rivaio, ele faz uma nota homenageando o Bonifácio. Isso eu mostro no livro Cidadão Rivaio. E porque ele considerava muito, porque, veja só, ele chegou lá em Verdun com 10 anos de idade, 10 para 11 anos, e disse que o Bonifácio o tratava como um pai, defendia ele na infância. A consideração que ele tinha pelo Bonifácio era muito grande. Era uma pessoa de confiança. Chegando em Paris, aquele era a referência dele. Então, é isso que... Interessante que a gente nota que Rivaio foi colocado num ambiente adequado, né? Ele tinha muita gente, professores, educadores. Parece que há uma organização até espiritual para que depois deslanchassem essa vida, essa curiosidade dele para o mundo espiritual. Então, a gente vê que não era só, ele não estava sozinho, né? Tinha várias pessoas, citando o Bonifácio, mas tiveram outras pessoas também que o acompanharam na educação, né? Inclusive o Pestalozzi, né? Inclusive o Pestalozzi. Exatamente. Eu não tenho dúvida nenhuma disso, que ele foi preparado. A produção de livros que ele teve, eu mostrei aí uma tela com 21 livros didáticos, uma produção enorme. Isso o capacitou. A escola de Pestalozzi, lá em Verdun, os livros que ele escreveu, o contato que ele teve com Bonifácio, com outros professores, as escolas que ele frequentou como professor, como diretor, todo aquele meio acadêmico a que ele se filiou, e que a gente mostra de maneira detalhada no livro Cidadão Rivaio, tudo aquilo contribuiu para a formação dele, de maneiras que, quando ele teve que pesquisar o fenômeno espírita, fenômeno dos espíritos, ele tinha uma técnica
Não existia aquela técnica ainda. Muitos tentaram fazer alguma coisa, mas acabaram restando como livro empoeirado na biblioteca. No caso dele, não. Ele fez algo que acabou se tornando uma doutrina. Ele fez uma doutrina, formulou uma doutrina. Os livros dele não são livros que ficaram encerrados, empoeirados em uma biblioteca. O Espiritismo hoje está presente em 35 países. Tem 15 mil centros espíritas no Brasil. Temos aí ainda estamos aguardando o censo que está para sair aí, mas espera-se cerca de 5 milhões de espíritas. Faz uma quantidade enorme de publicações, dá cursos de formação, reuniões como essa que nós estamos fazendo. Então, o trabalho dele fez com que espíritos e espíritas tivessem depois um trabalho humano que ainda não existia, dando conhecimento de como é o mundo espiritual e, sobretudo, para fazer o homem melhor. Porque de que valeria a gente fazer contato com os espíritos, ter tanto conhecimento, ter tanta informação, se não fosse para que a gente pudesse melhorar um pouco? Não teria sentido, né? É verdade. Então, é tudo consequência. É tudo consequência. E é claro que ele foi preparado para tudo isso. E aceitou a missão. Se não fosse ele, seria outro. Mas ele aceitou e fez. Muito bem, Pedro. Nós não temos, assim, nenhuma pergunta a mais, né, ou questionamento. Nós queremos, também já deu o tempo nosso, agradecer profundamente a sua disponibilidade de ter vindo aqui, uma excelente palestra, né? É claro que nós temos que estudar muito, mas a vida de Kardec interessa a todos nós, né? Porque a gente sabe do esforço. Você falou muito bem, se não fosse ele, teria sido outra pessoa. Com certeza, isso faz parte da vida, dos desígnios de Deus, né? Então, muitas pessoas têm muita capacidade, mas aquilo que você falou, ele aceitou o desafio e, naquela época, seguiu em frente.